pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês de novo. Sou Giovanni Oliveira, estamos com mais um episódio aqui do Startups Interior. Hoje falando com o Leandro. Obrigado, Leandro, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Também com o nosso host Anderson. Brother, obrigado aí. Maravilha. Por essa jornada aí. Vamos lá para mais um, e dessa vez visitando aqui São Carlos. Eu acho que não tinha lugar melhor para a gente falar de ecossistema, de startups em São Carlos, senão o Onovolab. Então, obrigado, Leandro, pela participação, e queria pedir para você contar um pouco aí sobre a sua trajetória antes do Onovolab, e depois a gente estica um pouco mais aqui. Vamos lá. Bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando sobre o Onovolab, sobre o que a gente faz aqui no ecossistema e também ajudando a difundir um pouco do ecossistema do interior de São Paulo, que é muito rico, né, e que precisa ser divulgado. Exato. Bom, eu me formei em comunicação, marketing e comunicação, trabalhei na área de marketing de empresas de tecnologia, isso quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Hoje eu tenho um pouco mais. E aí, quando eu entrei nesse mundo de tecnologia, eu entrei num distribuidor de tecnologia, né, que vendia produtos de tecnologia para varejo, produtos importados, né? Uhum. Então, eu fazia um trabalho de trade marketing. E eu me apaixonei por tecnologia, né? Desde então, eu sempre trabalhei em marketing, comunicação ou eventos totalmente ligados à tecnologia, né? Quando eu saí dessa empresa, enfim, estagiei, me tornei coordenador de marketing, gerente de marketing, fui construindo uma carreira na área de marketing de empresas de tecnologia. E aí, quando eu saí, eu decidi empreender. E aí eu criei uma agência de trade marketing lá em São Paulo. Que trade marketing, na verdade, é fazer o trabalho de marketing de varejo, né? Da ponta da gôndola, né? Uhum. E aí eu tinha um sócio e em 6 meses deu super errado. Eu e esse sócio, a gente tinha uma disparidade, nós éramos completamente diferentes, assim, a gente não conseguia encontrar uma sintonia legal de trabalho. A gente achava antes que daria para encontrar essa sintonia, e aí o negócio deu errado. E aí foi bem nesse momento que eu conheci o Anderson, que foi meu sócio até então no Onovolab, até algum tempo atrás, né? E a gente criou uma nova agência de comunicação, mais voltada para mídias sociais. Isso eu estou falando de 2008, 2009, bem na época que o iPhone 1 foi lançado. Uhum. Então a gente pegou o boom do mundo dos aplicativos, das App Stores, né? A gente ainda era usuário de Orkut migrando para Facebook, estava nascendo o Twitter, então era uma coisa muito embrionária ainda quando você falava de mídias sociais naquela época. Sim. E a gente entendia que as marcas elas precisariam se posicionar nas mídias sociais e aquilo seria um mercado por si só. E aí a gente começou a desenvolver projetos de mídias sociais para marcas, levar esses projetos em empresas, e aí acontecia que as empresas recebiam a gente e achavam que aquilo era coisa banal, de meninada nova e que aquilo não ia pegar. E aí tomamos um monte de não. E aí a gente descobriu que seria muito mais fácil vender por meio de um canal. E qual que era esse canal? Agências de propaganda. Porque agências de propaganda já tinham o conhecimento de vender mídia para os anunciantes. A gente falou, vamos vender para as agências de propaganda, né, e ser esse braço das agências de propaganda, e eles atuam como os vendedores desses tipos de projeto, né? E aí deu certo, né? A gente bateu em algumas agências de propaganda em São Paulo, né? Uma das agências que a gente chegou, que atendia marcas de cosméticos voltadas para o mundo da beleza, feminino, muito relevante lá em São Paulo, acolheu a gente, viu aquilo com um baita potencial, e a gente começou a fazer vários projetos de mídias sociais. E aí, no meio do caminho, a gente, ávido por conhecimento, acompanhava um portal chamado Mashable.com, que existe até hoje, mas que naquele período falava-se muito sobre a revolução que as mídias sociais iriam causar, né? E aí eles criaram um evento lá, TEDx, que era o Social Media Day, 30 de junho, né? E criaram uma plataforma onde você poderia criar o seu evento, seu Social Media Day, em qualquer lugar do mundo, naquele dia, 30 de junho. Que legal. E a gente viu isso como uma oportunidade e falou, vamos criar o Social Media Day São Paulo para promover o nosso próprio negócio. E a gente criou, né? Foi o primeiro evento que eu fiz na minha vida, né? Eu lembro que na época a gente conseguiu até levar o senhor Raimundo Magliano Filho, que foi o ex-presidente da Bovespa, né? Ele estava na capa da Isto É, no primeiro mandato do Lula,
que ele foi o cara que queria popularizar o investimento na Bolsa de Valores, né? E foi uma foto bem emblemática dele na capa da Isto É, falando sobre popularização da Bovespa, né? De bermuda e de terno, né? Essa capa tá por aí, se alguém procurar, é bem legal. E aí a gente levou ele, que era um senhor já de quase 80 anos, que não entendia nada de mídias sociais no sentido tecnológico, mas entendia sobre o aspecto sociológico, né? Legal. E aí ele veio trazer o ponto de vista dele. A gente fez o Social Media Day São Paulo em 30 de junho de 2009. E entre 1.500 Social Media Days que aconteceram simultaneamente no mundo aquele dia, o nosso foi o maior do mundo. E aí a gente viu que a gente tinha uma veia para evento. E a gente descobriu que fazer evento era muito mais legal do que fazer posicionamento de marca de mídias sociais para empresas. E a gente falou, por que a gente não vira uma empresa de eventos de tecnologia? Porque a gente tem a habilidade de fazer curadoria, de reunir pessoas, de fazer esse trabalho que é conectar as pessoas, né? E aí a gente começou a fazer um shiftzinho desse trabalho de mídias sociais para eventos, né? Até que a gente criou a Nilkin, que era uma agência especializada em eventos de tecnologia. E aí, a partir daí, a gente fez um monte de coisa legal, a gente ajudou a criar o Case, que é a Conferência Nacional de Startup e Empreendedorismo da Associação Brasileira de Startup, a gente criou lá o primeiro, entregou o modelo para eles, criou a marca, inclusive, né? A marca Case fomos nós que criamos, né? A gente trouxe para o Brasil o The Next Web, né? Que era uma conferência que acontecia em Amsterdã, depois foi comprado pelo Financial Times. Fizemos 3 edições no Brasil, fizemos o Social Media Day até a 5ª edição, levamos o Gilberto de Menstein, já falecido jornalista, que era fundador do Catraca Livre, para palestrar, entre tantos nomes, Flávio Pripas, o fundador da Baby.com, na época que, sei lá, faz uns 10 anos isso, né? Ou mais até, era uma startup que estava bombando, né? Assim, muita gente legal, evento para Motorola, Mandic Internet, SendGrid, AWS. A gente surfou muito esse mundo de eventos de tecnologia e a gente ficou sendo reconhecido como os caras dos eventos de tecnologia em São Paulo, né? Mas chegou no momento que a gente falou assim, a gente faz muita coisa pelo ecossistema, mas a gente faz nos bastidores. A gente gostaria de ser mais reconhecido por isso também, pelo trabalho que a gente faz, né? E aí casou que bem nesse momento desse questionamento nosso, né, isso era 2015 para 2016, o Brasil vivia um impeachment, né, então a Dilma saindo, o Temer assumindo, baita caos político e econômico, né, e aí a gente começou a ver todos os patrocínios dos nossos eventos degringolarem, né, as empresas estavam se sentindo inseguras e não queriam colocar grana naquele momento em eventos, né, segurando um pouco para ver o que ia acontecer, né. Eu lembro que nosso escritório era bem na rua Frei Caneca, ali perto da Paulista, e a gente assistia de camarote todos os protestos, porque eles começavam na Paulista e desciam a Augusta, né? E a gente ficava ali preso no escritório até tarde, acompanhando aquele momento político e econômico do Brasil, que era bem caótico, sim, né? Não muito diferente do que é hoje, né? Mas um momento diferente, né? De outra forma, né? Mas aquilo impactou nosso negócio. E aí a gente teve um impacto financeiro muito grande na agência, né? A gente decidiu, então, demitir o time, pagar a rescisão do time, isso em dezembro de 2016, e baixar as portas e repensar o que a gente ia fazer dali para frente, né? Então a gente quebrou pela segunda vez, né? A gente quebrou a primeira lá com o meu sócio, né? A agência de trade marketing, e depois a Nilkin, né? Que terminou com dívidas, inclusive, né? A gente ficou com dívidas, tendo que administrar essas dívidas e recomeçar com dívidas, né? Nessa época eu e o Anderson, cada um tinha 2 filhos pequenos, né? A gente, era dezembro de 2016, eu entreguei a chave do escritório no dia 23 de dezembro de 2016 para a imobiliária, e a gente falou assim, vamos se reencontrar na Campus Party em janeiro de 2017. Então vamos descansar 2 semanas, que é uma coisa que a gente nunca faz, né? E aí, em janeiro de 2017, na Campus, a gente senta e troca uma ideia. E ali foi que nasceu o Novolab, né? Então, o pré-Novolab é um pouco disso, né? Essa história de trabalhar na área de marketing, de vivenciar muito forte esse boom das mídias sociais, de ver os celulares com tela nascer, esse mundo de aplicativos nascer, né? Que até então era o BlackBerry com a teclazinha, não tinha App Store nem nada, né? De começar a criar esse movimento com os eventos, de ver o ecossistema de São Paulo nascer. Eu lembro que a gente fazia eventos voltados para o ecossistema e tava ali, cara, Thales Gomes,
os caras da Get Ninjas, de várias startups que depois explodiram, né? E outras que explodiram mesmo, literalmente, né? Que estavam ali convivendo com a gente nos mesmos ambientes, nos mesmos eventos, no mesmo coworking, né? E que depois virou o que virou, né? Cada um com sua história, né? E aí depois a gente partindo para o interior, para um caminho totalmente diferente do que a gente sempre seguiu, né? Então esse é o antes do Novolab até então, né? Muito bom. Primeiro deu uma mini nostalgia aqui você contando essas histórias de mídias sociais, porque eu vivi muito esse tempo aí também, lá em 2010, 2015, com o LiveBus, que foi um SaaS de monitoramento de mídias sociais que eu cofundei lá na época. Legal. Então, essas histórias aí me lembram várias coisas. Eu lembro que tinha essas empresas de monitoramento de mídias sociais, não sei se você lembra, mas na época a gente usava o Scoop. Scoop era um dos a gente viu o Scoop nascer, a gente ajudou a dar feedback para os caras e tudo mais. E era uma época muito curiosa, assim, né? De ferramentas nascendo, né? Aplicativos, novo, né? Mercado de mobile, né? Fingertips, essas empresas aí todas, né? Então, a gente viveu bem na veia esse momento aí, muito né? Bom, muito bom. E aí, você comentou, na Campus surgiu aqui, né, o começo do Novolab. Conta um pouquinho, assim, por que São Carlos, né, e para quem não é de São Carlos e de repente não conhece ainda o Novolab, como vocês se posicionam hoje, números, enfim, conta um pouco para o pessoal também. Vamos voltar para Campus Party. Nós estávamos numa madrugada da Campus Party, 3 da manhã, eu, o Anderson e o Davi, que somos os 3 co-founders aqui do Novolab, né? Eu e o Anderson sempre fomos empreendedores, e o Davi, ele é um cara de tecnologia que seguiu o mundo corporativo. E nessa época o Davi ele era CTO da Campus Party, né? Ele sempre foi CTO da Campus Party no Brasil, né? Ele é uma peça muito importante da Campus Party no Brasil, ajudou a levantar a Campus Party no auge dela, né? Uhum. E aí a gente conheceu um garoto de Feira de Santana, na Bahia, na Campus Party naquela noite. E aí conversando com esse garoto, ele falou assim, pô, eu trabalho para a AWS da minha casa, do meu quarto, home office já. Nessa época a gente nem falava tanto de home office. Ganho em dólar, não consigo fazer uma faculdade, porque eu sou um cara autodidata. Aí meus pais ficam me cobrando para eu ter um diploma, porque para eles o diploma é importante, mas eu não consigo me formar, eu fico frustrado, não tenho com quem conversar, eu venho para cá uma vez por ano. Isso aqui é tipo como se fosse um paraíso para mim. E aí eu fico uma semana aqui acampado, encontro gente como eu para trocar ideia, mas aí acaba, eu volto para minha casa e todas as questões voltam pro seu devido lugar, com meus pais pedindo para eu fazer uma faculdade, ter um diploma e tal. E aí eu me sinto frustrado. E aí foi nesse momento que a gente falou assim, pô, a gente precisa criar um ambiente de 365 dias por ano para esse tipo de pessoa, né? Até a gente chegou a conversar com o pessoal da Campus Party, a gente tinha acesso ao fundador da Campus Party, o Paco, né, que era o espanhol, de fato, que criou a Campus Party, né, o Francisco aqui no Brasil também, que é o cara do Instituto Campus Party, a gente conhece eles, né, e a gente chegou a conversar na época sobre a possibilidade de criar o Campus Spark, que era o campus físico 365 dias por ano da Campus Party, né, essa conversa evoluiu muito depois dessa Campus Party. E esse era o projeto. Era fazer o Campus Spark em São Paulo. E aí a gente visitou 40 imóveis em São Paulo, né? Lembrando que nessa época a gente era cliente private do Serasa, né? Então não tinha nome sujo, ferrado, não tinha lastro, não tinha nada assim. E visitando imóvel, não tinha nem como alugar um imóvel, essa é real, mas a gente gostava de ir nos imóveis, né? Coitado dos corretores, vários que com esperança foram levar a gente para alugar um imóvel e a gente não tinha condições nenhuma de alugar um imóvel, mas a gente gostava de ver para tentar materializar, pô, imaginar o que vai ser esse ambiente, o que vai ter e tudo mais, né? E a gente fez isso, visitamos 40 imóveis em São Paulo, né? E aí a gente nunca encontrava o lugar ideal, porque o objetivo do projeto era criar um centro físico da Campus Party democrático, acessível, né, que qualquer pessoa pudesse ir, diferente do que eram os hubs naquela época, extremamente exclusivos, né, mais voltado para a galera que teve a oportunidade de estudar em Stanford, MIT, viajar para fora, fala inglês,
tem acesso à Vila Olímpia, Faria Lima ali, né? Sim. Nada contra, mas a premissa era fazer uma coisa muito mais popular e acessível, né? E a gente sempre esbarrava nas questões logísticas, de preço, de viabilidade do negócio, não só financeira, mas de também imaginar, pô, pega o garoto e a garota que vem do extremo sul, do extremo leste da cidade, só para eles chegarem nessa região eles vão gastar um dinheiro, Sim. né? E essa conta não fechava nunca pra gente. E aí no meio dessa busca, o Davi, a empresa que ele trabalhava, que era uma empresa do setor financeiro, mandou ele pro F8 lá no Vale do Silício, que era o evento do Facebook, né, anual. E aí o Davi pegou o avião e foi lá pro F8. E aí chegando lá no F8, ele conheceu 2 caras daqui de São Carlos, o Thiago Christoph e o Vitor Stabile, 2 empreendedores daqui, precursores de um ecossistema de startup daqui, né, daqui a pouco eu falo disso um pouco. E aí falou do projeto. E aí eu lembro que o Davi ligou do táxi, assim, pra gente, falou, pô, conhece esses caras aqui lá de São Carlos, vocês têm que conhecer e tal, a gente tem que ir pra São Carlos, porque São Carlos é uma cidade que parece ser maravilhosa, tem a universidade, tem a USP, tem a Federal, tem um monte de talento lá, e a gente, putz, Davi, não viaja, meu, a gente tem grana nem pra ir na esquina, que dirá ir pra São Carlos. E aí o Davi voltou pro Brasil e ficou martelando na gente de que a gente deveria vir pra São Carlos, foi um feeling que o Davi teve, né? E aí um dia a gente falou, beleza, a gente vai com você, mas a gente vai só pra trocar ideia contigo. São 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar, 6 horas de estrada, a gente bota a conversa em dia, né? E aí chegando lá, você faz sua reunião, eu e o Anderson, a gente vai andar pela cidade, vai relaxar um dia, entendeu? E aí chegando aqui, o Thiago Christoph e o Vitor Stabile, eles receberam a gente e falaram assim, pô, vamos dar uma volta aí, vamos conhecer a cidade melhor. Colocaram a gente dentro do carro, levaram a gente pra conhecer a USP, a Federal, conhecer algumas startups que já estavam despontando aqui, né? Então a gente veio para não fazer nada e fez 8 reuniões num dia, né? E aí quando terminou o dia, eu e o Anderson, a gente olhou um pro outro e falou, meu, aqui tem coisa diferente, cara. A gente ficou super intrigado com o São Carlos. E aí a gente voltou mais umas 2 vezes para cá, armamos uma agenda de reuniões com vários outros agentes daqui, a gente foi buscando, pesquisando, né? Para entender se era tudo isso mesmo, né? E aí a gente viu que de fato São Carlos é um ecossistema bem diferente do que tem por aí. E a gente falou assim, pô, e se a gente fizer isso que a gente está imaginando fazer em São Paulo, fazer no interior? E aí na hora, assim, cara, a gente decidiu, falou, vamos pivotar, vamos fazer em São Carlos. Mas sem titubear, né? Voltamos para São Paulo, isso foi na segunda vez que a gente veio para cá. Voltamos para São Paulo, eu era casado já, tal, o Anderson também, viramos para as mulheres e falamos assim, ó, a gente vai embora para São Carlos, assim. E aí elas toparam, né? E aí eu lembro que em setembro a gente mudou pra cá. Sem ter nada definido. Sem ter nada definido. Alugando um imóvel no Fio do Bigode, né? Que tem muito... isso é uma coisa muito legal do interior, né? Essa coisa da relação de confiança que as pessoas ainda têm umas com as outras, que é bem diferente de São Paulo, né? Então, por exemplo, eu aluguei um apartamento no Fio do Bigode pra vir morar aqui, né? Quem me alugou foi o Vitão, que deu a palestra hoje no evento, inclusive, né? Legal. Nem me conhecia direito, mas ele ouviu falar sobre o projeto, ele falou, pô, eu quero apoiar. O que você está precisando? Eu falei, a primeira coisa que eu preciso é mudar para São Carlos. Preciso de um apartamento com um aluguel acessível, né? E aí, pô, ele fez, tal, não tinha contrato nem nada. E aí a gente descobriu esse imóvel aqui que a gente está hoje, né? A gente está no Novo Lab, isso aqui é um estúdio dentro do Novo Lab, né? E aqui era Escombro, isso aqui era uma Cracolândia, né? Essa fábrica ela é de 1904, e ela funcionou até meados do século passado. Era uma fábrica de tecidos, chegou a empregar mais de 2.000 pessoas. Ela quebrou, ela ficou abandonada por quase 50 anos, e ela se tornou a Cracolândia da cidade de São Carlos. Então aqui era um lugar de uso de droga, de craqueiro e tudo mais, né? Então ela estava completamente degradada, abandonada, não tinha telhado, tudo destruído. Você entrava aqui, era literalmente um campo de paintball, né? E aí quando a gente conheceu essa fábrica, a gente falou, cara, aqui é o lugar perfeito. A gente revitaliza essa fábrica, sem grana isso, hein? E transforma isso aqui no hub de inovação, talvez um dos maiores do Brasil, né? E aí a gente foi conversar com o proprietário para tentar convencer o proprietário de alugar esse imóvel pra gente. Felizmente o proprietário, um cara do mercado tradicional, mas um empreendedor visionário e que também já passou muito perrengue e que teve a sensibilidade de falar assim, pô, o que vocês precisam porque eu vou ajudar vocês, né? E aí ele de fato deu um voto de confiança pra gente, a gente pegou e transformou isso aqui num projeto. Aí nessa época a conversa com a Campus Party não
não deu certo, né? Até porque a gente pivotou para o interior e os caras queriam... A discussão era fazer alguma coisa em São Paulo, Sim. né? E aí a gente criou a marca o Novo Lab, né? E aí a gente envelopou esse projeto e começou a vender cotas de patrocínio, porque a gente veio do mundo de eventos, era o que a gente sabia vender. Né? Então o Novo Lab começou cotizado com cotas de patrocínio. Bota a tua marca lá e vamos ver que bicho vai dar, né? E aí a gente começou com 600 metros quadrados, o menor galpão aqui do complexo, né? Isso em 2018, a gente abriu em 1 de fevereiro de 2018, né? Então a gente acabou de completar 8 anos de vida, né? E aí foi expandindo a atuação e aprendendo a operar isso aqui, porque a gente não tinha o conhecimento necessário para operar desde o D0, né? Entender como que esse negócio para de pé, como que ele gera receita, como que eu, ao mesmo tempo, crio um negócio de impacto, mas que seja sustentável, né, financeiramente, né? Então a gente passou por todo esse desafio aí que foi empreender, crescer, ressignificar e gerar valor para o ecossistema ao mesmo tempo, né? Então é uma missão árdua. Pelo menos nesses últimos 8 anos tem sido uma missão bem árdua, né? Então esse foi o começo do Novo Lab. Muito bom. Coisa boa. E aí, aproveitando para dar uma aprofundada nisso, o Leandro, você falou, né? Vieram para Novo Lab, São Carlos. Sim. Você já deu um leve spoiler, né? O Davi, quando veio, poxa, tem uma coisa diferente em São Carlos. Sim. Como que você descreve o ecossistema aqui, né? Ser um ecossistema de inovação, de empreendedorismo, quem que são os atores, quem que está movimentando, como que o Novo Lab se encaixa nisso tudo aqui, né? Fala um pouco do ecossistema São Carlos e o Novo Lab participando desse ecossistema. Eu digo que o ecossistema de São Carlos ele é muito único, né? A gente tem aqui uma cidade com 265 mil habitantes, com uma densidade de 1 PhD a cada 100 habitantes. Essa é a maior média do hemisfério sul. A maior concentração de PhDs do hemisfério sul está aqui, né? Esse é um dado que é atualizado constantemente e permanece assim, né? A gente tem hoje a USP e a Universidade Federal como as âncoras desse meio, né? Desse ecossistema, que hoje concentram aí entre 30 e 40 mil alunos por ano, né? Além disso, São Carlos tem o Parktec, que foi a primeira incubadora do Brasil, né? Que nasceu aqui, né? Isso começo da década de 80, né? Professor Silvio Rosa e tudo mais. A gente tem 2 Embrapas, Embrapa Agropecuária e Embrapa Instrumentação. A gente tem ETEC, FATEC, Instituto Federal e FISP, né? E assim, uma densidade de talentos muito fora do normal, né? Então, qualquer startup que você conversa aqui, é muito comum você encontrar dentro da startup um PhD. Né? Isso não é comum em outros ecossistemas. Não, Né? Então, você vê ali um grupo de uma startup com 3, 4, 5 pessoas, pode ter certeza que um PhD no meio tem. Isso é muito incrível, isso é muito legal. Né? Há alguns anos, isso pré o Novo Lab, né? Pessoas que vinham estudar na universidade, e aí só lembrando que assim, por conta disso, São Carlos foi uma cidade de passagem muito forte, então muita gente vinha para fazer Federal ou USP, se formava e ia embora, né? E aí alguns alunos, alguns anos, começaram a querer ficar. Pô, a cidade é legal, a cidade é gostosa, aconchegante, uma boa relação custo-benefício, se você comparar com grandes centros, com né? certeza. E uma densidade de capital intelectual grande, por que não eu criar minha empresa aqui? E aí alguns desses caras criaram suas empresas aqui e começaram a reter esses talentos, né? Então nasceu aí a Arquivei, que virou Caive, né? Desde a primeira vez que eu vim em São Carlos, a primeira empresa que eu pisei foi a Arquivei, né? Que já pegou esse boom de, porra, aqui tem potencial para eu contratar talentos, né? Depois a Raccoon, que foi vendida para a S4 Capital, né? Que chegou a ter 2.000 funcionários aqui na cidade. Aí teve Monitora, depois a Ambar, enfim, dezenas de empresas que foram nascendo de ex-alunos que foram ficando na cidade e aproveitando desse capital intelectual, né? Então, quando a gente chegou,
tinha já um ecossistema de empresas bem formadas, né? Então a Archivay já tinha fundos de investimento botando dinheiro na Archivay, já tinha a Ambar, que também já tinha recebido aporte, já tinha algumas empresas, o Serasa tinha acabado de transferir a sede dele para São Carlos por conta de capital intelectual, né? Então... A Móvel teve aqui também, né? a Móvel chegou depois, a Móvel chegou pós o Novolab, né? Mas isso eu tô falando pré o Novolab, Sim. Então tinha já uma coisa acontecendo, né? Quando a gente chegou, a gente falou, pô, já que a cidade tem todos esses componentes, tá faltando de repente um player que consegue meio que ser a cola entre todos esses. Porque querendo ou não, cara, a universidade está ali no mundo deles, as startups estão aqui, as que estão começando, batalhando no mundo deles, Sim. as que estão crescendo estão aqui também, cada um ralando por si só para poder evoluir o seu próprio negócio, né? Aí tem o poder público que está de um lado, vendo esse movimento e não sabe por onde começar, né? Então tá tudo meio que um monte de coisa legal acontecendo ao mesmo tempo, mas tudo meio que desconexo, né? E aí a gente chegou com a proposta do Novolab como hub de inovação, né? Aí ele ganhou forma, né? Depois daquele encontro da Campus Party, passado meses, né? De ser um local para o empreendedor, para quem está criando empresas, para que a gente consiga conectar grande empresa com startup, universidade, poder público, né? Ser esse agente de conexão, né? E com isso revelar todo o potencial que existe em São Carlos, porque apesar de São Carlos ter um potencial absurdo e um ecossistema muito diferente do que eu vejo por aí, né? Em outras cidades, a gente se vende muito mal ainda como ecossistema. A gente se vende muito mal como cidade, né? E eu acho que agora, assim, a gente tem uma oportunidade legal, porque o ecossistema está ganhando maturidade, né? A gente tem hoje, por exemplo, uma prefeitura muito mais pró-inovação, que está olhando para esse aspecto com mais cuidado também, porque entende que se vender fora do ecossistema é importante para atrair investimento, atrair empresas e empregos, né? Então esse é um pouco do cenário do que a gente encontrou e essa foi a razão da gente ter instalado o Novolab aqui. Porque a gente fala assim, o Novolab, ele, diferente de muitos hubs de inovação, ele não pode ser só um prédio bonito. Ele tem que ser um lugar que consegue atrair densidade de capital intelectual, né? O prédio é consequência, né? Mas se não tiver gente, não tem inovação, não tem ecossistema, não tem isso acontecendo, né? E aí a gente decidiu, nesse momento, trazer o Novolab para São Carlos de fato, né? E começou a ser meio que a casa do ecossistema daqui e nos tornamos, sim, um dos principais players do ecossistema de São Carlos, né? Então, tudo tem a ver com essa densidade que São Carlos tem, que eu acho que é única, né? Depois, a gente pode até falar um pouco mais disso, né? Mas indo um pouco mais para frente na história do Novolab, a gente chegou a abrir em outros ecossistemas, né? A gente teve unidade em Ribeirão Preto, em Dayatuba, em Araraquara, a gente experimentou isso por 2 anos, né? E eu recuei porque eu vi que atuar em ecossistemas é uma coisa muito personalizada, né? Você precisa vivenciar o ecossistema de fato para você conseguir entregar valor e construir algo relevante no ecossistema, né? E aí seria muito difícil fazer a gestão de outros ecossistemas com diferenças, né? Com características diferentes, né? Como é Ribeirão Preto, Indaiatuba e Araraquara em relação a São Carlos, né? E isso acabaria tirando meu foco da onde realmente me interessa estar e onde eu conheço com um pouco mais de profundidade. Então eu recuei nessa expansão, né? Para de fato voltar e fazer esse trabalho de ecossistema que nada mais é do que realmente bater um bumbo todos os dias, né? E estar presente, né? Conectado, gerando conexões, né? Então é um trabalho muito presencial, um trabalho muito barriga no balcão, que eu falo, né? É diferente de eu estar aqui no hub, junto com o meu time, orientando e entregando valor, de fato, do que estar remotamente fazendo isso, né? Então, o Novolab teve esse momento de experimentar outros ecossistemas, até para sentir a diferença do que é um outro ecossistema em relação a São Carlos, e aí eu dei um step back e falei, não, é aqui que eu preciso me concentrar, né? Principalmente depois que meu sócio saiu da operação, né?
tanto essa temporada quanto este episódio em específico tem o apoio da Next Squad. A Next Squad é uma empresa que ajuda startups de qualquer estágio a criarem ou a evoluírem os seus produtos digitais. Eles contam com uma equipe com mais de 20 anos de experiência. Então, se você está aí construindo, evoluindo, seja com a sua equipe atual que está precisando de uma força, ou seja, que você precisa de uma equipe de tecnologia para construir o seu produto, vocês podem contar com a Next Squad. Para conhecer um pouquinho mais, você pode acessar o site na descrição desse vídeo e também estará nas imagens no QR Code a qualquer momento durante a nossa gravação. Saindo de Bauru, vindo aqui visitar São Carlos, né? Hoje tivemos a oportunidade de estar ali num evento também, né? Organizado pelo Sebrae. É perceptível, né, a diferença aqui de São Carlos, né, em termos de fato, vários players e a importância de cada um deles, né, para movimentar tudo isso. E, Leandro, imagino que você, obviamente, converse com muitos empreendedores ali no dia a dia, né? O que você percebe ali que ainda ou são as principais diferenças ali para dificuldades deles para empreender aqui no interior de São Paulo? Olha, hoje no evento foi engraçado porque teve os 2 painéis e teve a palestra, né? Uhum. Não casualmente, no primeiro painel falaram sobre vendas, no segundo painel falaram sobre geração de caixa, né, que está totalmente ligado a vendas, e a palestra foi sobre vendas, né? O que eu vejo no dia a dia, convivendo com as startups bem próximo, é que o maior desafio das startups, no geral, é vendas. Uhum. Né? Aqui em São Carlos, a gente tem uma peculiaridade. Muitas startups são formadas por acadêmicos. A gente tem um viés acadêmico muito forte. E o acadêmico, ele sabe fazer pesquisa e desenvolvimento. Uhum. Mas ele tem uma dificuldade com o mercado, quando se fala de mercado. Não à toa, as pesquisas não saem dos muros das universidades e vão para o mercado, e o mercado não consegue fechar parceria com a universidade muitas vezes, porque existe são conversas totalmente diferentes, né? A gente tenta ser esse arredondador da bola para fazer essa conversa fluir bem, né? Não à toa tem aqui dentro do Novolab hoje a agência de inovação da UFSCar, né? Para facilitar esse acesso de uma agência de inovação ao mercado, né? E a gente ajudar essa linguagem ficar mais redonda, né? E o que eu vejo é que, assim, esse empreendedor, muitas vezes com viés acadêmico, e até o empreendedor de uma startup normal, que não tem esse viés acadêmico, ele é muito apaixonado pelo produto. Sim. Né? Da grande maioria deles são apaixonados pelo produto. Né? E aí, muitos deles acabam não fazendo um trabalho básico, que é tipo entender o product market fit, né? Se de fato tem demanda para aquilo, né? E tem muita dificuldade de fazer go-to-market, né? Uhum. Então hoje, por exemplo, eu não só provei um espaço físico aqui, mas eu faço um trabalho hoje de fazer o entendimento do que cada um faz, né? E eu me coloco como um marketplace, onde eu pego essa startup e coloco dentro desse marketplace o Novolab, e ajudo a fazer conexões comerciais, até participando de reuniões comerciais, né? Outro dia eu estava levando uma startup aqui voltada para a indústria, numa indústria, sentando na mesma mesa com os caras, tentando ajudá-los a vender, né? Porque eu vejo que a maior dificuldade, no geral, é vendas, né? Então, se eu tivesse que escolher aí qual que é hoje o desafio de uma startup, não só do interior, mas geral, nos grandes centros e tudo mais, o que eu acho que aqui nos grandes centros, por exemplo, isso talvez seja um pouco mais sutil, porque a gente tem escolas de negócios, a gente está em contato mais com o mundo dos negócios, né? E aqui no interior menos, né? As relações são mais informais. A gente não tem aqui em São Carlos, por exemplo, uma FGV. A gente não tem uma escola de negócios, né? Aqui a gente forma engenheiro, forma computeiro, forma gente em AI, mas não forma gente para vender, né? Então isso é um baita desafio, né? E aí quando a gente foi para outros ecossistemas também, como Ribeirão Preto, Indaiatuba,
Araraquara, a gente viu muito parecido o desafio que existem nesses ecossistemas com o daqui também. Né? Óbvio que cada um com características um pouco diferentes, mas eu vou dizer que vender, você conseguir pegar o teu produto e vender bem é o maior desafio que tem, cara. Com certeza. Porque depois, e eu falo, é a principal coisa, porque sem a venda você não tem nada. Se você não tem caixa, você não tem nada. Você não tem marketing, você não tem gestão, você não tem nada, cara. A empresa não existe, né? Então eu até falo para os empreendedores, cara, a principal coisa é a venda, né? E uma outra coisa que eu vejo também, assim, aqui no interior, especificamente nesse ecossistema, né? É que muita gente chega assim e fala assim, pô, eu tenho um projeto, que muitas vezes é um projeto que saiu da academia, né? Que tem um potencial realmente, de fato, para se tornar um produto, e eu quero colocar isso no mercado, e a pessoa chega sem estrutura nenhuma, do tipo, pô, desenvolver um business plan, de Saber como fazer. estruturar, de saber como fazer, de como começar, né? Então, eu vejo muito disso. E é muito louco, porque é quase que antagônico. Eu vejo empresas maravilhosas, tipo a Kyve, a Raccoon, que, pô, foram vendidas para fundos, né? E fizeram uma trajetória maravilhosa. Tem a Amber, X-Mobile aqui em São Carlos, Marlabs, dá para falar um monte, né? E eu vejo muita coisa aqui também que tem potencial, mas que falta um conhecimento aqui de negócios, né? De vendas, de business plan, de estruturação, de modelagem, que poderia evoluir, mas que não evolui porque não tem isso, né? Curioso, né? De um lado tem muito talento, né? Do ponto de vista mais técnico, mas quando a gente olha, de repente, marketing, negócios, falta, de repente, um pouco. Se a gente, de repente, compara com centros maiores, de repente, encontra mais, né, esse perfil de profissional por lá, né? E aí acontecem umas coisas muito loucas, assim, né? Outro dia eu estava ouvindo aqui um professor falando, pô, a gente fez uma descoberta de um projeto ligado a águas e tal, e a gente está levantando 10 milhões de reais. Eu falo, como assim? Levantando 10 milhões, e os caras levantam essa grana, e aí eu fico pensando, beleza, tem uma solução maravilhosa, tem um projeto maravilhoso que saiu da academia, tem dinheiro na mesa para isso, mas e daí para frente, quando isso vira uma empresa? Quem que é o CEO? Cadê o BP? Cadê o modelo de negócio? Como que isso vai para o mercado? E é aí que eu vejo muitos desses projetos com muito dinheiro morrer. Morre. Daqui a alguns anos, talvez você ouça falar, pô, tinha um projeto lá atrás que a gente conseguiu levantar 10 milhões de não sei o quê, de dinheiro de fomento, né? Mas ele não aconteceu porque ele ficou no âmbito muito da pesquisa, da ciência, e não trouxeram aqui uma veia de mercado, um CEO, uma pessoa de negócios, uma pessoa que pega aquele negócio e fala assim, pô, eu vou transformar isso numa empresa, isso vai ser uma empresa. Sim. Né? Então, isso é muito louco, a gente vê isso, eu vejo isso aqui ainda, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que o calcanhar de Aquiles aqui em São Carlos, em várias cidades do interior, é conhecimento de negócio. Acho que talvez um outro, né, você comentou de fomento, né, como uma estrutura aqui de capital. Quando você falou aqui de alguns atores de São Carlos, acabou não comentando sobre, de repente, algum grupo de anjos, alguma estrutura de venture capital aqui no interior. Já existe alguma coisa ou realmente quem vai percorrer essa trilha tem que buscar os grandes centros? Tem anjos, né? Eu vou falar pela experiência do próprio Novolab. O Novolab é um hub diferente, porque a gente é um hub SA, né? Diferente do que a gente vê nos hubs aí, que ou ele é um parque tecnológico que está ligado diretamente a governo, município, ou ele é um instituto, né? Ou é uma associação. O Novolab escolheu um caminho de ser um hub privado. Começou com uma limitada, né? E captou dinheiro de investimento, de investidores anjos, de pessoas ligadas à cidade de alguma forma, né? Aí nós fizemos lá os mútuos conversíveis, já convertemos os mútuos e nos tornamos uma SA. Então o Novolab é um hub que no final do dia ele tem que entregar valor, mas ele tem que parar de pé também, né? Eu tenho acionista, eu tenho publicação de balanço, eu tenho tudo que uma startup que já percorreu
alguns estágios, tem, né? Então, assim, eu acho que investidores, eu penso que investidores anjos tem, assim como a gente conseguiu, eu vejo anjos que muitas vezes são anjos de primeira viagem, né? Alguns que já tiveram algumas investidas e são mais tomadores de risco, né? E que aportam em alguns projetos, e aportam mesmo, de verdade. Eu vejo isso aqui no interior, até porque no interior também tem uma massa de pessoas com um poder aquisitivo muito alto, né? Então a gente começa a ter, por exemplo, tem muita indústria tradicional, né? Mas também tem os herdeiros dessas indústrias que também vivem um novo mundo, né? E que querem fazer coisas novas também. Então eu vejo que tem esse tipo de investidor, né? Os venture capitals que eu vejo investindo aqui, pelo menos os que encontraram empresas aqui em São Carlos para investir, vieram de fora, vieram de São Paulo, né? Tanto é que um dos papéis do Novolab é de aproximar esses venture capitals do ecossistema de São Carlos para poder fazer esse tipo de conexão e atrair mais investimento para cá. Um dos meus papéis é atrair mais investidor para cá, né? Nesse período está meio difícil, porque a gente está com uma Selic de 15%, né? Essa semana o Copom cortou aí 0,25, caiu para 14,75, não vai mudar muita coisa no curto prazo, vai levar um tempo, então o dinheiro está escasso para tomador de risco, né? Para tomador de risco, né? Tem dinheiro nos fundos, mas para coisas muito mais num estágio já avançado, mas para startup menos estruturada em early stage não tem essa grana nesse momento, né? E aí a gente tem buscado iniciativas e tem tentado trazer iniciativas. Uma das iniciativas que a gente anunciou recentemente foi com a FCJ, né, de criar o Novolab Ventures, com uma tese que tem a ver com as vocações que existem no cenário empreendedor de São Carlos, né, para começar de fato a criar esse pool de empresas, né, e tentar fazer essas empresas percorrerem um caminho de sucesso, né. Então tem muito investidor pessoa física, né, e os VCs que vêm de fora para cá, né, e a gente tenta facilitar a vinda dos VCs, porque para a gente também receber VCs que investem em empresas daqui é muito legal, porque isso acelera o crescimento do ecossistema, né? Com certeza, impulsiona, né? E aproveitando esse gancho, para a gente até ir já caminhando talvez para a parte final do nosso papo, você acabou de comentar, né, que o próprio Novolab já também investindo numa iniciativa nova, né, uma Venture Builder, e esse fomento, como que você enxerga o ecossistema, o próprio Novolab, né, mas para os próximos 3 anos, né, qual que é a sua visão, né, daqui para frente aqui de crescimento desse ecossistema? Pois é, a gente está num momento muito legal, né, como eu falei, há um ano atrás eu recuei da expansão e comecei uma reestruturação do próprio Novolab, né, foi quando eu assumi a cadeira de gestor do Novolab, e eu vim trabalhando nesse último ano na ocupação do ambiente, porque densidade gera densidade, que gera negócios, que gera conexões, uma série de coisas, né? Então hoje a gente está chegando quase em 100% de ocupação aqui do Hub. Né? A gente teve um movimento muito legal, que foi a vinda das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Cidades Inteligentes, para o Novolab, da Prefeitura. Né? Então a Prefeitura está aqui dentro hoje com esse eixo de desenvolvimento econômico. A gente teve uma outra iniciativa muito legal, que foi a criação do AI Hub, que é um hub voltado para startups de inteligência artificial aqui dentro, que está indo super bem. A gente tem hoje 15 startups residentes dentro desse hub, né? E crescendo, né? A gente tem tentado desenvolver um programa específico para eles, com aproximação de VCs, visitas de empresas, desafios de empresas e tudo mais, para poder fomentar negócios, né? E agora a gente acabou de assinar com a Fundação Toyota, né? Então a gente está trazendo para cá o segundo hub de mobilidade humana da Toyota no mundo, né? O primeiro é lá em Toronto, no Mars, que é um Novolab turbinado lá no Canadá, e que é um hub focado em desenvolver soluções para pessoas com deficiência física, tecnologia especificamente, né? Cadeira de roda inteligente, prótese, software, tudo que melhore a vida de uma pessoa, e com a pegada de pegar o projeto e de fato transformar num produto de mercado, né?
E aí, com isso, né, a gente vai começar agora esse trabalho com a Toyota, vai construir esse hub aqui dentro. Eu vou ter uma coisa que eu nunca tive aqui dentro, que são verticais. Né? O Novolab ele sempre foi muito generalista, né? E aí eu vou ter uma vertical de mobilidade humana, uma vertical de IA que já tem, e com a vinda da prefeitura, eu estou tentando estimular para que a gente tenha uma vertical de GovTechs. Né? A prefeitura vai lançar o sandbox deles agora, né? Então vai ser um baita ambiente para startups e GovTechs para poder testar coisas, né? Então eu estou criando vocações, né? Sem querer, tá? Isso está surgindo meio que naturalmente, né? Sim. Mas eu estou vendo que esse é um caminho interessante, né? De ser hub de hubs, né? Vocacionados. Então eu acredito que o caminho para o Novolab nos próximos 3 anos é ser hub de hubs, vocacionados, né? Eu espero que o de mobilidade humana, de AI e o de GovTechs, eles evoluam, né? Mas eu estou aberto para analisar outros hubs, né? Ainda não sei quais são os assuntos que possam surgir, mas eu tenho cheiro de coisas que têm vindo para mim, né? Por exemplo, me procuraram para criar um hub para 50 a mais aqui, que é um mercado absurdo, que está crescendo. Geração prateada, né? A geração prateada. Então, assim, eu estou analisando temas que possam fazer sentido e que eu consiga criar conexões com São Carlos, porque também não adianta eu criar hubs temáticos que eu não consigo conectar com o ecossistema local daqui. Sim. Né? Para eu trazer esse hub da Toyota, eu tive que entender se São Carlos tinha massa crítica para desenvolvimento de soluções de mobilidade humana, né? E aí, eu tive várias conversas com universidades, professores, agentes do ecossistema, para conhecer projetos, entender iniciativas que estão aí, mas estão paradas porque não tem esse vetor aqui que dá vazão a esses projetos, né? Então eu acho que o caminho do Novolab daqui para frente é nessa linha de a gente ir por clusters, né? Conversas ali, a gente vê que Deep Techs, né, aqui em São Carlos. Total. É extremamente forte. Total, biotech, tem uma oportunidade incrível de biotech, e aliás, eu tenho até estudado esse tema, porque São Carlos e Araraquara têm perdido biotechs para outras cidades no Brasil, né? Porque biotech, ela necessita de espaços certificados, com Anvisa e outras coisas tudo mais, com enfim, espaços adaptados de forma diferente do que uma empresa que ocupa um escritório, né? Araraquara tem uma incubadora de biotech que tem lá 13 espaços para incubadas com uma fila de 30 na espera, né? E São Carlos não tem, né? Então eu estou vendo isso também como um hub vocacionado aqui dentro, né? Porque é uma oportunidade e a gente não pode perder esse tipo de empresa, que são empresas que podem se tornar empresas grandiosas, né? Com certeza. Biotech é um mar incrível de oportunidades aí. E falando de interior, Leandro, vale a pena empreender no interior de São Paulo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu fiz esse movimento de sair da capital, né? E vir empreender no interior. E eu acredito que vale muito a pena. Eu sou um defensor do interior, né? Porque eu acho que primeiro tem a relação de custo, né? Que ela é diferente de São Paulo. Eu acho que a gente tem menos dispersão, né? Em São Paulo você tem muita coisa, não só São Paulo, né? Mas os grandes centros, né? E nada contra os grandes centros, porque eu amo os grandes centros, eu amo estar em São Paulo, é necessário estar em São Paulo também, porque muitos negócios acontecem lá, né? Mas você tem muito mais dispersão, porque você tem problema de mobilidade urbana, de tráfego, de uma série de coisas que atrapalham o seu dia a dia, né? E aqui, por exemplo, meu dia é muito mais longo do que seria trabalhar em São Paulo, né? Sim. Eu consigo ser muito mais produtivo aqui, né? Então, eu não sei se eu conseguiria fazer um hub do tamanho do Novolab em 8 anos em São Paulo, né? E eu acho que eu fiz aqui justamente por isso, por ter esse dia mais produtivo, por ter um custo menor, porque isso aqui em São Paulo custaria 3 vezes mais, por ter qualidade de vida também, né? Porque isso é importante, né? Então, eu saio daqui, mas em 10 minutos eu estou em casa, e isso faz uma baita diferença. Né? Para o empreendedor isso faz uma diferença enorme, né? Ter esse tempo de qualidade também, né? Para quem traz a família para cá,
Você tem escola a 1/3 do valor do que custa em São Paulo, com qualidade excelente, né? O interior hoje, né, diferente do que talvez muita gente pense, não é cidade sem nada, né? A gente tem muita estrutura hoje em dia, né? E a gente tem muitas conexões com outras cidades. Então, por exemplo, eu quando eu quero alguma coisa, sei lá, legal, mais legal do que tem aqui, eu vou para Ribeirão Preto, que é 1 horinha daqui. Não preciso ir para São Paulo, né? Então, eu acho que vale muito a pena, e sem contar a capacidade intelectual, as universidades, que no interior isso é muito forte, né? A gente tem muita concentração de capital intelectual, muita gente boa, tem muita gente com muito dinheiro no interior também, né? A gente só precisa saber acessar esse dinheiro, saber acessar esse investimento, né? Fomentar isso, mas tem, né? Então eu acho que o interior, cara, e eu vou falar do interior de São Paulo, né? Eu já tinha ouvido isso há muitos anos atrás e eu vou repetir isso agora, mas o interior de São Paulo é a Califórnia brasileira, cara. É a Califórnia brasileira, né? Falava-se da Califórnia brasileira, da região de Ribeirão Preto e tudo mais, mas eu vou falar que o interior como um todo, né? Bauru, Marília, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Campinas, Indaiatuba, né? Quando você pega o interior dessas cidades, são pujantes, cara. Isso é uma Califórnia brasileira por si só, cara. Gente rica, boas universidades, qualidade de vida, grandes empresas, oportunidade. Cara, o que mais? Não tem dúvida. Não dá para duvidar do interior. Fico muito feliz de ouvir isso, Leandro. Não dá para duvidar do interior. O interior do estado de São Paulo é fora da curva. Para mim, a gente está no que existe de melhor no Brasil, de verdade. Né? Não desmerecendo nenhum ecossistema, tá? Porque todo ecossistema tem seus prós e contras, né? Aqui também, né? Mas eu acho que a gente está numa região, né? Tô falando do interior como um todo, muito privilegiado mesmo. É exatamente isso que a gente acredita, né? Por isso que nasce, né? O Startups do Interior. E a gente precisa divulgar mais isso. E precisamos falar disso, exatamente. Né? Eu acho que teve uma coisa muito legal, assim, só para finalizar, né? A pandemia, né, que foi uma fatalidade, mas ela despertou mais isso nas pessoas de estarem abertas para cidades menores, né? E a gente teve, de fato, a gente importou muita gente durante esse período, e eu acho que abriu mais a cabeça das pessoas para a possibilidade de morar fora de um grande centro e viver isso que a gente vive, né? Então eu acho que a pandemia nesse sentido foi um acelerador, né? E eu percebi isso, eu tenho aqui dentro do Novo Lab grandes empresas, né? E hoje eu tenho empresas aqui que não contratam times de tecnologia mais em São Paulo, só contratam aqui. Porque já entenderam que a relação de ter um funcionário aqui versus ter um funcionário em São Paulo é muito melhor. É muito melhor. A entrega é melhor. Porque esse cara não fica 2 horas no trânsito, né? Porque esse cara tem tempo de qualidade, porque esse cara entrega melhor no final do dia, né? Então eu já vejo isso na prática. Então não tenho dúvida nenhuma no interior. Eu sou do interior, entendeu? Eu nasci em Santo André, que é considerada uma cidade de interior lá de São Paulo, mas a ABC Paulista é uma extensão de São Paulo, né? E me tornei São Carlense, tenho o título de cidadão de São Carlense. Eu sou do interior, cara. Eu sou defensor do interior. Eu acho que interior é o lugar para estar. Legal demais. Leandro, o pessoal que está escutando a gente aqui e ouvindo toda essa empolgação e, né, esses prós de estar em São Carlos, como que eles acessam esse ecossistema? Então, poxa, quero ir para São Carlos, quero conhecer ou quero estar lá, como que eles acessam o ecossistema? Bom, primeiro passo, acessa nosso site, o novolab.com, lá tem todas as formas de você acessar o nosso ecossistema. A gente tem desde o membership, que permite você ter o acesso a eventos, a conteúdo de alta qualidade, a participar de momentos que o Novolab promove para gerar conexões, né? Até você trazer um braço da tua empresa para cá. A gente ajuda a fazer esse soft landing de uma área da tua empresa de P&D, de tecnologia, ou de uma área inteira da sua empresa aqui no ecossistema. A gente já fez isso para várias empresas, Santander, iFood, enfim, CSD que está aqui, né? A fazer esse soft landing no ecossistema, né? Então acesse o site novolab.com, né? E aproveitando também, né, fica também o convite para que vocês conheçam o Instituto Novo, né? institutonovo.org.
que é o nosso braço social, né? Onde a gente provém conteúdo, eventos sobre inovação, empreendedorismo, ciência e tecnologia, sempre gratuito, quase que dia sim, dia não, aqui na Novolab, né? É nosso braço social e aí a gente tem várias iniciativas lá. Então entra no nosso site, novolab.com ou no institutonovo.org. Excelente. É isso. Leandro, obrigado, cara. Eu que agradeço, cara. Obrigado aí. Muito obrigado. Obrigado pela Gostoso entrevista, demais. pelo papo. Agradecer aí por estar assistindo a gente. Quero agradecer ao nosso patrocinador que está viabilizando esse projeto esse ano, Next Squad. Você que é empreendedor, empreendedora, tem um desafio em produtos digitais, seja para construir, seja para manter, Next Squad pode ser a solução para a sua empresa. Podem procurar eles. E, gente, obrigado demais. Muito demais. Parabéns, Leandro, isso aí. pela trajetória. Obrigado. Eu que Obrigado, agradeço gente. aí. Valeu, Até a próxima. gente. Um abraço. Por toda a força.